Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Lélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e Congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no segundo trimestre do ano 2025, e o título desse trimestre, E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos estudando o livro, o Evangelho segundo São João. Desta feita, vamos estudar a lição de número 3, a verdadeira adoração. O texto áureo diz: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4, 24. A verdade prática diz: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. E a leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 4, versículos 5 ao 7, versículo 9, 10 e do 19 ao 24. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, o que é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos para a nossa introdução. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus, que é uma coisa intrínseca, uma coisa que é essencial, compõe a natureza de alguém. Então já está na natureza humana a necessidade da presença de Deus na sua vida. Com a leitura da passagem de João capítulo 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Então, o homem tem já dentro de si essa necessidade de Deus. E aqui nós vamos ver, nesse diálogo que entre Jesus e a mulher samaritana, um diálogo que vamos ver durante a lição até improvável, por diversos motivos, mas que, como nós falamos na lição passada, nossa concepção de ver, não há coincidências, é um plano de Deus na vida do ser humano. Não cremos em predestinação, as coisas já estão ordenadas, mas Deus, na sua presciência, sabe tudo o que vai acontecer. Então, era muito importante que Nicodemos, lição passada, fosse ali até Jesus, e estando com Jesus ali, houvesse esse diálogo que houve. E aqui, novamente, parecendo muito com a lição passada, não com o tema, que era o novo nascimento, agora é a adoração, mas novamente Jesus tem um encontro com uma pessoa, um diálogo com uma pessoa, e daí saem diversos ensinamentos que nos ajudarão. Como ele diz aqui, no final da introdução, a partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Então, o encontro em Samaria e suas preciosas lições. A necessidade de passar em Samaria. Em João 4,4 é informado que era necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção a Galiléia, para tal teria de atravessar por Samaria.
Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre os judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente, o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Versículos 6 e 7. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições, que depois aqui a gente vai olhar mais diretamente nos pontos seguintes. Normalmente, o judeu não queria passar por Samaria. Israel, naquele momento, era dividido em 5 partes. A Galileia, onde Jesus fez a maioria de seus milagres, Samaria, depois nós vamos comentar, e a Judéia, onde havia o templo, e como o autor disse, da lição disse na primeira lição, João fixou-se mais nos milagres e nos ensinamentos, especialmente que Jesus fez seu ministério na Judéia, e onde Jesus também morreu, e onde ele nasceu. Ele nasceu na Judéia, em Belém, morreu na Judéia, em Jerusalém, mas viveu em Nazaré e pregou e fez muitos milagres em Cafarnaum. Havia o Rio Jordão e devia mais duas partes de Israel dividir, a Pérea e a Iturré. Então, normalmente, o judeu, para não passar por Samaria, porque Samaria, como a própria lição vai dizer aqui um pouco aí adiante, o que aconteceu com Samaria, vamos até explicar um pouco antecipadamente, para vamos entender o que havia. O primeiro problema foi lá atrás, quando da morte de Salomão e Roboão entrando no seu lugar. Houve uma divisão no reino, e aí ficaram 2 tribos com os descendentes de Davi, e 10 tribos foram capitaneadas primeiramente por Jeroboão, que aí inventou bezerro de ouro para ser o seu Deus. Eles se afastaram do Senhor. Já estudamos na escola dominical aí há algum tempo atrás sobre a questão de Acabe e Jezabel, uma coisa terrível, até que aí ficou Reino do Sul, Judá, e Reino do Norte, Israel. O Reino do Norte, Israel, foi enveredando por essa questão de idolátricas, até que eles foram levados cativos para Samaria, para a Síria. E o rei da Síria tinha a seguinte política: ele ia vencendo, a Síria foi um pequeno império antes dos grandes impérios mundiais, que já falamos na outra semana, Babilônia, Grécia, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, mas a Síria veio um pouco antes, um pouco menor, mas também ganhou vários territórios, várias nações. E aí eles pegavam aquelas pessoas daquele lugar, levavam para outra nação e traziam pessoas de outra nação. Então eles trouxeram várias pessoas para habitar em Samaria, e essas pessoas tinham seus próprios deuses. E aí começaram a cultuar esses deuses. Deus mandou leões que os mataram, então mandaram vir um sacerdote de Israel para ensinar como era a lei do Deus do lugar. O rei da Síria pensava assim: cada nação tem um Deus. Então Deus ali era o Deus dos judeus. Deus é Deus em todos os lugares, todos os outros são falsos deuses. E aí ele ensinou algumas coisas da lei, mas o pessoal fazia um culto misto. Também, aí depois o sul foi mandado para o cativeiro para a Babilônia, e quando eles voltaram com a ordem e a ideia de reconstruir Jerusalém, de reconstruir o templo. E você pode ler isso muito nitidamente no livro de Esdras, no livro de Neemias. Houve uma tentativa daqueles samaritanos de também construir junto com os judeus, o que foi colocado contrário a isso. Os judeus não aceitaram, e aí houve essa situação. Eles eram um povo misto, que muitas vezes casaram com os judeus que aceitaram essa miscigenação, o judeu era um povo separado, o judeu era um povo que não misturava com as outras nações, que eram propriedade exclusiva de Deus, e eles fizeram isso. E aí, então, no tempo de Jesus eram inimigos. Inclusive no tempo entre o Antigo Testamento e o último profeta, o período chamado interbíblico, até o Novo Testamento, eles construíram um templo no Monte Gerizim,
E aí ficava aquela disputa, onde é o lugar certo para adorar, que nós vamos ver aqui, que Jesus então deu o verdadeiro ensinamento em cima disso. Mas Jesus não fez isso. Por que Jesus não fez isso? Jesus o que os judeus faziam? Os judeus chegavam no Jordão, atravessavam, passavam pela Pérea e depois atravessavam o Jordão de novo, voltavam para a Galiléia, só para não passar em Samaria. Jesus não, Jesus foi ali porque Jesus, na sua presciência, sabia que ali havia uma pessoa que precisaria ouvir a palavra. Esse é um grande ensinamento que ele deixa para nós. Temos que pregar a todas as pessoas. Se elas vão aceitar ou não, aí é outra questão, mas temos que levar o Evangelho. E aí nós vamos ver isso agora no segundo ponto, a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso, é o que nós acabamos de falar. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs a água que se tornará nela numa fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Qual que é o ensinamento maravilhoso? Ele falou na subdivisão 1 que haviam dois grandes ensinamentos. Aqui ele vai falar do primeiro. Mas antes disso, vamos falar uma coisa. Jesus sabia, porque tudo era revelado a ele por Deus, a situação daquela mulher. E aí ele foi ali. Mas aquela mulher não sabia que Jesus sabia como era o estilo de vida dela. E ela foi num horário improvável, porque as mulheres normalmente ou iam cedo ou mais tarde. Ela foi ao meio-dia. Provavelmente ela foi ao meio-dia porque em Samaria as pessoas não gostavam do tipo de atitude que ela tinha com a questão da quantidade de maridos que ela já tinha possuído, e provavelmente quando ele fala maridos, não é que ela era casada. Ou seja, ela teve relacionamentos com 6 pessoas diferentes, e o atual, como Jesus disse lá na Filipe, vamos tocar isso lá, não era marido dela. Então, ela não era uma pessoa bem vista, até talvez, provavelmente, pelas outras mulheres samaritanas, mas ela, então, foi ali aquele horário. E aquele horário é que ela ali encontrou Cristo. E aí ele vem com a primeira lição, o diálogo. Jesus pede a ela para dar de beber, algo também completamente estranho para aquilo. Primeiro, um homem falar com a mulher não era normal, isto entre os judeus, e mais do que isto, um judeu falar com um samaritano, totalmente contrário. Mas Jesus queria dar lições para nós. E depois, primeiro para os seus discípulos, porque depois os seus discípulos acompanharam todo o transcorrer da situação, e para nós hoje também, como falamos. Eu falei semana passada, se não falei aqui no vídeo, eu falei na escola dominical e falo aqui agora no vídeo. Se Jesus não encontra Nicodemos, como teríamos o texto áureo da Bíblia? Porque o Senhor, Jesus disse a Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho gênero para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E todo outro ensinamento que está ali, que é necessário nascer de novo. Então era necessário aquele encontro, o ensinamento de Cristo, ficasse registrado por João e chegasse até nós no século XX. E também aqui a mesma coisa, era necessário Jesus encontrar com aquela mulher para nos trazer lições preciosas. E a primeira, eu grifei aqui no final, que ele diz: toda pessoa necessita de Deus. E por isso devemos aproveitar cada oportunidade de partilhar essa água da vida. Eu sempre digo para os irmãos na igreja, o primeiro lugar que a gente tem que evangelizar dentro da nossa casa, nossos familiares que ainda não são cristãos. Temos que falar do amor de Deus para eles. Seja pai, mãe, filho, irmão, tio, avô, sobrinho, seja qualquer parente. Temos que falar. No lugar onde mora, no lugar onde a gente habita, para os nossos vizinhos. Temos que falar, aproveitar as oportunidades para falar.
Entre os nossos amigos, todos nós temos amigos. Amigo porque estudamos juntos, porque trabalhamos juntos, amigo de infância. Temos amigos, amigos que fazemos durante a vida por N motivos, e esses que não são cristãos temos que falar para ele. Aonde a gente estuda. Pastor, mas eu tenho que chegar lá no meu lugar de estudo, em vez de estudar, o professor falar, eu tenho que pregar. Não, meu amado irmão. Aqui ele diz, olha o segredo aqui. Devemos aproveitar cada oportunidade. Então você não vai interromper uma aula para falar de Jesus, mas às vezes até numa resposta que você está dando, numa conversa, você pode. Existe o horário do recreio, existem outras atividades em que você pode falar de Jesus. Onde você trabalha, a mesma coisa. Eu vou deixar de trabalhar para pregar Jesus? Não. Você foi contratado para trabalhar, mas tem hora do almoço. Às vezes você vai embora num transporte coletivo junto com um colega de trabalho. Então, partilhar de Jesus. Só nesse lugar, pastor? Não, em qualquer lugar, meu amado irmão. Na fila do supermercado, na fila lá do hospital onde você está esperando para ser atendido. Recentemente, eu e minha esposa fomos a um médico, e chegando lá, estávamos esperando a hora de ser atendido e começamos a conversar ali com outras pacientes. Minha esposa, principalmente, começou a conversar. E neste interim, até pela conversa das pessoas, eu e minha esposa pensamos que uma daquelas senhoras ali era cristã. E quando eu indaguei, ela disse que era desviada toda a sua família, aí parece que na época da pandemia, e ali começamos a falar com ela, naquela oportunidade que tivemos de Jesus, eu e minha esposa, e o nome dela eu estou orando por ela todos os dias, o nome dela está na cestinha de oração da igreja. Então, onde você estiver, quando eu ajudei a irmã Tereza, aí toda a igreja ajudou, mas eu levava ela, Maria dos Médicos era eu que levava ela, aí pastor, sou evangelizar, porque ela evangelizava, com 84 anos, doente, e morreu. Ela muitas vezes chegou, pastor, ora por essa pessoa aqui, ora por esse aqui, no centro de saúde, porque ela ia no médico psiquiatra, no Duque, quantas vezes? Então, onde você estiver, você precisa aproveitar a sua oportunidade. Toda pessoa necessita de Deus, todos. E devemos aproveitar as oportunidades. Jesus aproveitou a oportunidade. Jesus não olhou barreira cultural, Jesus não olhou barreira étnica, Jesus não olhou barreira de sexo, ele aproveitou a oportunidade para partilhar a água da vida. Agora vamos para o lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, é o subtópico 3, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se é em Jerusalém ou no Monte Gerizim, como nós já falamos que eles construíram o templo. Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Essa adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e verdade, versículos 23 e 24. Aqui encontramos a segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano em espírito e verdade. Que lição maravilhosa! Quanta coisa a gente tem a falar aqui. Primeiro, pastor, se nós fôssemos olhar pelo aquele olhar teológico, sei lá o quê, enfim, qual a resposta adequada para Jesus falar? Lógico que é em Jerusalém. É Jerusalém. O templo foi construído em Jerusalém. O templo estava lá. Salomão construiu o templo. Então era necessário ali poder adorar. Foi feito para isso. Depois foi reconstruído. Como já falei ainda há pouco, até os samaritanos queriam reconstruir junto e não puderam. Mas Jesus não estava falando de algo novo. Um ensinamento que servia para aquela mulher, servia para os seus discípulos, servia para nós. Qual o lugar de adoração? E aí nós vamos colocar algumas coisas para o irmão entender bem. Alguém pode pegar aqui essa palavra, por exemplo, a gente tem estudado isso muito, tem falado isso muito agora nas lições apologéticas do trimestre passado. Vem um desigrejado, naquela lição, igreja é uma organização
um organismo é uma organização. E diz, não, tá vendo? Não precisa de um templo para adorar. Tem que adorar só em espírito e verdade. Jesus não disse que você não precisa se reunir para adorar. Jesus não disse que isso não faz parte do culto. Então, a igreja primitiva, ela reunia em casas, certo? Ok? Reunia em casas. Depois, mais adiante na história da igreja, foram construídos templos. E a igreja passou a ir nesses lugares a adorar. Mas ele está falando aqui de alguma coisa mais profunda. É a questão de atitude. Então, veja bem, vamos começar com a atitude para depois falar a outra parte. Não se limita a lugar específico da adoração, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e verdade. Primeiro, vamos começar com o templo mesmo, vou falar a parte primeiro. Vamos à igreja, ao templo, né? Quando vamos à igreja, é uma maneira que a gente fala no português. A igreja somos nós, onde a gente tiver a igreja. Vamos ao templo e ali adoramos junto com os irmãos. Paulo diz em Coríntios, quando vos reunis, uns tem salmos, outros tem profecia, outros tem língua, outros tem interpretação, outros tem cântico. Então a igreja se reúne. Eu sempre falo na igreja, pastor, quando Deus começa a falar, quando o pastor começa a pregar, Deus começa a falar, não. Deus começa a falar, e eu vou falar aqui dentro daquele horário que a gente tem como culto no templo. Mas depois eu vou além disso. Quando o irmão chega lá e fala, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Deus começou a falar. Porque Deus vai falar nos cânticos, Deus vai falar nos testemunhos, nas leituras bíblicas que vão ser a igreja a qual eu pastoreio. A gente dá oportunidade individual. Os irmãos vão lá, cantam, vão ler a Bíblia. Alguns às vezes querem só orar, pastor, vou só orar hoje. Vai lá e ora. Não temos aquela prática de ministério do louvor. Não estou condenando, nem dizendo que é errado, não. Só estou apenas dizendo o que acontece na igreja com o pastoreio. Então, as pessoas vão lá, às vezes os grupos, os jovens juntos, a sociedade de mulheres vai junto e cantam. Mas, aquele grupo, mas às vezes individualmente, deita. E depois na palavra, e na pregação, Deus vai falar quando o pastor prega, quando o diácono prega, quando o irmão prega, quando a irmã prega, quando qualquer um prega. Bom, Deus está falando. Mas o culto começa ali, pastor? Não. O culto começa com a sua atitude. E aí eu entro na atitude. Existe no profundo ser humano em espírito e verdade. Você não vai na igreja para receber. Você vai na igreja para ofertar. E o pastor está falando aqui do dinheiro? Não. O pastor está falando da tua vida. Você vai ofertar um culto a Deus com uma adoração. E esse culto a Deus, essa adoração, começa na sua casa. Começa antes de você sair de casa. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não gosto de ser saudosista. Não gosto. Não acho até legal. Mas tem que contar algumas coisas. Quando eu entrei na igreja metodista pentecostal, havia um hábito na igreja. E esse hábito nunca me foi transparecido, que era uma ordem de uma liderança, algo que as pessoas faziam automaticamente. Quando se chegava na igreja, lógico que algumas vezes nós jovens ensaiávamos, e nós chegávamos na igreja, a igreja não tinha zelador, uma igreja pequena, nós limpávamos a igreja, depois ensaiávamos. Mas antes do culto, as pessoas iam chegando, dobravam seus joelhos e começavam a orar. Chegavam 5 minutos antes, 10 minutos antes, 15 minutos antes, começavam a orar. Essas pessoas só levantavam da oração quando o dirigente tocava uma campainha, e aí ele então saudava os irmãos com a paz do Senhor. E aí começava o seu culto. Era um culto mais produtivo. Hoje, muitas vezes, as pessoas chegam e vão conversar, vão contar histórias. Às vezes o dirigente começa lá a falar paz do Senhor, os irmãos estão meio distraídos, nem veem. Uma vez eu quis colocar isso como lei na igreja, já como pastor, obrigação. Não funcionou. Alguns chegavam e ficavam conversando na varanda. Então, acabou isso morrendo e não existe mais. Mas era algo
das pessoas. Então o culto começa na sua casa. Agora vamos falar da oração, pegando este ponto, fora do templo. Eu adoro a Deus onde eu estiver, minha amada irmã. Adoro a Deus onde estiver. A irmã pode estar adorando a Deus lavando a louça, lavando a roupa. O irmão pode adorar a Deus, estar fazendo outra atividade dentro da sua casa. Aonde você estiver, você pode adorar e glorificar o nome do Senhor. Verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Então, é algo que tem que partir de dentro para fora. De dentro para fora. Não é de fora para dentro. Eu fui na igreja, estou lá, aí o pessoal começa a dar glória, aí eu começo, glória, aleluia, adorar. Não, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. É o que vem da parte de Deus sobre a nossa vida. Vamos aqui para a segunda subdivisão, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Embora a gente já tenha trocado um pouco nisso aqui, vamos repetir algumas coisas, mas é importante. A adoração. Ao afirmar que oferecia água viva ao que tem sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz das suas palavras, neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os adorem, o adorem em espírito e verdade. Então existe verdadeiramente, como é que eu vou dizer assim? Talvez um ritual, uma maneira de adorar, ou melhor, nem de adorar, vamos colocar assim, de se fazer o culto. Eu tenho o meu jeito de dirigir. Então, quando eu vou dirigir um culto, eu começo pedindo alguém para orar, depois eu canto um louvor da harpa cristã, faço a leitura que a gente chama de leitura introdutória, peço a outra pessoa para orar, quase sempre eu canto um corinho fora da harpa cristã e passo a dar as oportunidades. Já outros irmãos o fazem de uma maneira diferente. E não há uma maneira específica, não existe uma ritualística, tem que ser daquela maneira. Uma vez eu cogitei, e já vi pastores fazer isso, colocar a pregação no início. Mas por que, pastor? Porque infelizmente, meu amado irmão, muitos cultos de adoração a Deus viraram apenas um culto de cânticos, louvores. E a palavra de Deus, ela fica restrita a pouquíssimo tempo. Para evitar isso na igreja qual eu pastorei, então nós colocamos uma regra que não é fechada, deveria ser, entre aspas, mas não é fechada dessa forma. Aos domingos, porque dia de semana não tem como controlar, que o culto é um pouco menor, mas ao domingo, que o culto é das 19 às 21, o dirigente, seja ele quem for, tem que fazer toda essa parte do louvor, adoração a Deus, é que a pregação não seja adoração a Deus também, estou falando dessa parte de cantar, até 8 horas, e depois dá toda a liberdade para o pregador, porque o culto é isto, quando um tem palavra, um tem doutrina, outro tem cântico. Então é necessário que a palavra. Então foi cogitado, mas eu acabei não fazendo, se fiz foi uma vez só, pregar antes, porque muitas vezes a pessoa ia cantando, e dava 10 minutos para o pregador. Não, a palavra é prioritária no culto, necessita que seja pregado. Mas tudo isso aqui, mais uma vez, com o ponto anterior, nós vamos voltar um pouco, falar de novo. Não é um formalismo. Então a coisa tem que, como eu disse, volto a repetir, vou repetir talvez durante toda essa lição, tem que partir de dentro para fora. Jesus disse aqui, quem beber a água viva que eu lhe der, se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse ele do Espírito Santo.
Então, vimos semana passada que a água não era batismo, a água era uma lavagem, se tornando nova criatura, começamos a ter a mente de Cristo, e aí tudo flui na nossa vida, no louvor, na adoração. Então, não é uma questão de local, não é uma questão de local, não é questão que você tem que estar entre quatro paredes fazendo daquela forma, do mesmo jeito toda vez. Não, você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Agora, depois nós vamos falar uma outra coisa aqui, alguma coisa durante as demais coisas que temos a falar. Jesus é a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, versículo 20 e 21, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. Então, isso aqui é um ponto importantíssimo. E disse-lhe Jesus: mulher, crê na hora que vem, que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vamos lá. É pertinente ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após sua morte a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmo, a lembrança da obra realizada nestes lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar onde se encontrem. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente de nossa localização. Então, vamos falar algumas coisas, talvez nem em ordem aqui. Pastor, o que o senhor acha da gente viajar para Jerusalém, viajar para a Serra Santa, para ver os lugares onde Jesus andou, para ver o lugar onde Jesus nasceu, onde Jesus morreu? Meu amado irmão, se você fizer isso como turismo, turismo você pode ir na Terra Santa, você pode ir na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, qualquer lugar, dentro do Brasil, em qualquer lugar, é um turismo, você foi passear. Agora, se você dimensionar aqueles lugares como lugar para você adorar, eu vou lá para o Muro das Lamentações, para orar lá, para Deus abençoar a minha vida. Não, meu amado irmão, isso não tem necessidade. Então, hoje, muitas vezes, alguns líderes aí organizam caravanas apenas para ganhar dinheiro. E as pessoas vão naquela emoção, puxa, vou chorar aqui, Jesus morreu aqui, Jesus... Meu amado irmão, olha só, quando você, crente, remido e lavado no sangue do Cordeiro, participa da ceia do Senhor, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Você relembra a morte de Cristo. Pastor Paulo César fala sempre na igreja de Caxias, é a única morte que a gente comemora. Você vai no enterro, ou vai falar da morte de alguém, você fica triste. Poxa, fulano morreu, ciclano morreu, muito meu amigo, meu familiar. Mas Jesus não, a gente comemora a morte dele, porque foi a morte dele que nos trouxe a vida. Então, o centro da adoração é Jesus. E aí eu vou colocar alguma coisa que ele não colocou. Eu vou passar para a parte do louvor. Eu sou músico, não sou esse exímio músico, não sou, tenho a consciência disso. Dou ali para o gasto, toco muito bem os hinos da harpa cristã. Agora, hinos assim avulsos, às vezes eu tenho até uma certa dificuldade. E entendo um pouco de música. Mas eu não quero falar da música em si, eu quero falar das letras das músicas. O que é um verdadeiro hino a Deus? É um hino que glorifica, exalta o nome do Senhor Jesus. Aquilo que Ele fez. Pegar a harpa cristã aqui, você vai ver vários dele. Bendito seja o Cordeiro, o de cruz se erigiu, belo dia fugiu. E vai por diante, porque lá no meio, aqui o início fala de rua de cruz, mas depois vai falar da obra de Cristo. No Calvário contemplamos nosso meio Salvador. Então, você vai cantar esses hinos que estão falando da obra, de tudo que Cristo fez por você. Agora, hoje eu não vou cantar nenhum, nem citar a letra de nenhum. É apenas uma reflexão para que o irmão ou a irmã possa meditar nisto. Eu vou cantar hinos que falam de autoajuda,
hinos que glorificam o homem. Eu não vou citar, eu falei que não ia citar, mas vou citar um aí, muito distante, um hino, eu não vou falar o nome de quem canta, mas um hino aí que a pessoa falava que quando ela subisse na vida, a vida dessa melhorasse, que Deus abençoasse a vida dela, aqueles que tinham criticado ela iam bater palma para ela. Isso é completamente contrário ao ensinamento de Cristo. Você vai em Filipenses 2, 5 a 8, diz que ele aniquilou-se, ele esvaziou-se, ele obedeceu, ele humilhou-se. É isso que a Bíblia ensina. Então, meu exemplo é Cristo, eu tenho que viver Cristo, eu tenho que adorar a Cristo. Então eu tenho que, sempre ao adorar, eu tenho que ter no meu pensamento que é Ele que deve ser adorado, Ele que deve ser glorificado, o nome dEle que deve ser exaltado. Nunca, jamais, em tempo algum, o homem, o ser humano. Eu de hoje, quando digo na igreja, é o texto bíblico. Jesus disse o seguinte: depois que fizer tudo que for mandado, dizer, somos apenas servos inúteis porque fizemos apenas o que nos foi mandado. Não há mérito nenhum em nada que eu faça. Se eu toco, posso até tocar muito bem, se for o caso, não é o meu caso, mas um excelente músico, maravilhoso. Mas foi Deus que me deu talento. Um excelente cantor, canto muito. Foi Deus que me deu talento. Um excelente pregador, tem uma boa retórica, enfim, foi Deus que te deu. Então toda a glória é dele, todo louvor é dele, toda adoração é ele, tudo é para ele. Então, Jesus é aqui, como diz, o Senhor Jesus é por si só a base da adoração genuína. Então, é Ele que temos que adorar, é Ele que temos que dar glória, louvor e ação de graça. Vamos aqui para a última subdivisão dessa lição, que é a adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica existe uma expressão chamada, eu vou falar o hebraico aqui, provavelmente a minha pronúncia hebraica aqui vai estar errada. Rishitaha, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característico da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração: lateia e proskineo. Significa adorar, ou o ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskuneo, João 4, 20 a 24. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se, exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Eu vou começar pelo final, meu amado irmão. Veja que ele colocou até na hora. Eu vou ler essa última frase aqui, que eu também deixei marcada especificamente. Em resumo, em suma, adorar a Deus é essencialmente reconhecer, render-se e exaltá-lo por tudo o que ele é e o que ele faz. Por que ele botou primeiro pelo que ele é? Porque o Senhor Jesus não deve ser adorado apenas pelo que ele faz. É lógico que ele, como Paulo disse em Efésios capítulo 3, só não me lembro agora, vou até abrir aqui para o irmão depois poder consultar, né? A gente sempre fala que é estudo. Hoje eu estou lendo poucos versículos, né? Porque a gente está estudando o livro de João e acaba ficando meio resumido aqui, mas vamos lá. Vou ler o versículo e vou dar a explicação que eu quero. Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Aí vem o 21. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bom, então ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, ou que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer.
ele é obrigado a fazer? A gente pode colocar Deus contra a parede e dizer para o Senhor, não aceito, eu determino, o Senhor tem que fazer, se o Senhor não fizer o que eu estou pedindo, eu vou ficar zangado, eu vou deixar de servir o Senhor, eu vou abandonar a igreja? Não. Davi queria fazer uma coisa, Deus disse a ele não. Moisés queria que Deus permitisse que ele fizesse uma coisa e Deus disse não. Paulo queria livrar-se de uma situação e Deus disse a ele, a minha graça te basta e meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, em primeiro lugar, eu tenho que adorar a Deus pelo que Ele é. Ele é. Ele é todo-poderoso, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é salvador. Se eu for falar aqui o que Deus é, eu vou ficar 1 hora de vídeo e vai faltar muita coisa do que eu poderia falar do que Ele é. Então, e não apenas, veja bem, ele diz que a adoração é o seguinte, ó, reconhecer. Como é que eu reconheço? Como é que eu tenho esse reconhecimento que Ele é o que Ele é? Primeiramente, eu tenho que ter uma experiência com Deus, intimidade com Ele. Como é que eu conheço uma pessoa? Alguém já disse assim, você quer conhecer uma pessoa? Você senta do lado dela com um saco de 60, eu não sei se é 60 quilos de sal, acho que é isso, e come com ela. Aí você vai dizer, pastor, se eu comer sal assim, não vou conseguir. É lógico que o ser humano é o complicado, mas Deus, Ele se revela. Como é que Deus se revela para nós? Esse livro aqui. Então você tem que ler esse livro e orar. E ter uma vida de oração com Deus. Reconhecê-lo. Aí você vai conseguir reconhecê-lo. Lógico que é uma obra que Deus faz o Espírito. Render-se. Saber que Ele é soberano, você não é nada. Deus é tudo. O que eu sou? Eu dependo dEle. Eu dependo dEle todos os dias da minha vida. Deus, quando eu falo na igreja, eu dependo do Senhor todos os dias, 24 horas, 28, 29, 30, 31 dias por mês, 365 ou 366 dias, por toda a minha vida. E por final, exaltá-lo, glorificá-lo. Às vezes a gente glorifica, fala, mas não rende-se e não reconhece o que Ele é e depois o que Ele faz. Eu não vou reconhecer o que Deus faz, não. A gente reconhece aqui o ser humano, a gente não fala com o ser humano. O ser humano faz uma coisa para a gente vai lá agradece. Tá? Às vezes porque a gente tem interesse em outras coisas. Sim, com Deus muito mais. Então isso é a verdadeira adoração. Adoração como ato de rendição a Deus. E aí ele vai continuar e vamos lá. O conceito fundamental da palavra adorar, proskuneo, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado. Vamos ler aqui Lucas 7, 37 e 38. Lucas 7, 37 e 38. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um vento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, enxugá-los com os cabelos de sua cabeça, e beijava-os os pés e ungi-los com um vento. Então, essa é a ideia. E nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Eu vou começar pelo final. Não é somente reconhecer a nossa inferioridade diante de Deus. Porque eu posso reconhecer minha inferioridade, mas não reconhecer a superioridade dele. Eu tenho que reconhecer que ele é que está no controle. Eu posso achar que eu sou inferior, mas não reconhecer o verdadeiro Deus como ele sendo superior. E isso que é adoração. Se render a ele. Aquela mulher, alguém vai dizer, poxa pastor, mulher pecadora, todos nós somos, é verdade, meu amado irmão. Ali foi uma maneira do evangelista colocar dentro da sociedade. Ela provavelmente era uma prostituta, ela era relegada para a sociedade. E ela entra naquele lugar e chega ali, se prostra aos pés de Jesus e o beija os seus pés. Lembrando, meu amado irmão, que hoje já seria complicado, mas naquela época era pior ainda, porque as pessoas andavam com alpaca, sandália, seus pés eram sujos. Então aquela mulher, ela se prostrou, ela fez o proskuneo, ela adorou, ela disse, eu sou inferior,
e o Senhor é superior. Hoje eu preciso botar a boca no pó? Não, meu amado irmão, isso não é. Muita gente pode botar a boca no pó, eu não sei. Eu, por exemplo, hoje, eu sempre gostei de orar de joelhos. Eu estou com um problema crônico no meu joelho direito, até no esquerdo também, eu estou fazendo fisioterapia há algum tempo, e a médica, a ortopedista, me pediu para que eu não ajoelhasse. Realmente meu joelho tem doído algumas vezes. É pouco, eu tenho que continuar com o meu esforço de caminhar, de andar, subir escada, então eu tenho que me resguardar. Mas quando eu orava de joelho, eu não gostava só de orar de joelho, eu gostava de orar de joelho e com a boca no pó. Você pode orar de outra maneira. Jesus não depende de você orar de joelho, de boca no pó, sentado, em pé, deitado, porque o rei Ezequias orou deitado, Deus ouviu a ele, o outro orou em pé, Deus ouviu a ele. Não há maneira. E aqui é a atitude. Mais uma vez a gente volta para aquela questão. É a questão da atitude, da ação, que vem de dentro para fora, para que você possa adorá-lo. Então, ele é superior, ele é maior, eu sou inferior, eu dependo totalmente dele e por isso eu me prostro diante da sua presença. Adoração como um ato de serviço a Deus. Isso é muito importante. Serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Este é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor. Romanos 12:1, vosso culto racional e tal. De tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um, Mateus 6:24. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Ele não tocou aqui no assunto, mas eu vou tocar. Todo o diálogo que ele teve com aquela mulher começou com a questão da água. Jesus me dá água, ela pegou, tal, mas Jesus falou, tem uma água para dar para você, quem tivesse água, né? Mas tu não é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu poço e tal. No final das contas, quando os discípulos chegaram, aquela mulher aquela conversa com Cristo, com a revelação de Cristo, que ela tinha 6 maridos, que não era mais, aquele que vivia com ela agora, não era o seu marido, ela então sai. Ela sai para quê, pastor? Ela sai e chega para os seus conterrâneos samaritanos e diz, achei o Messias, encontrei o Messias. Este é um serviço. Ou seja, ela encontrou a salvação e não ficou guardada só para ela. Ela encontrou o Messias e não ficou guardada só para ela. Ela foi imediatamente falar. Ela perdeu o medo daquela sociedade que não via ela bem, de falar até com homens daquela sociedade que também não era normal, e foi lá falar. E nós sabemos o resultado. Aqueles homens vieram, encontraram a Cristo, ouviram a Cristo, e depois disseram para ela, agora não é pelo que você falou, é porque nós temos ouvido dele, que entendemos que ele é verdadeiramente o Messias. Ou seja, não foi salvo só aquela mulher samaritana, mas foi salvo outras pessoas daquele lugar. Então veja bem, meu amado irmão, é o serviço. Ele diz aqui, coloca um serviço, entrega completa através da nossa existência. Logicamente, creio que ele está falando. Muitas pessoas vieram aceitar Jesus já com uma certa idade. Então, desde o nascer de novo, até a tua morte. Deus tem um plano na sua vida. Não importa que você trabalhe 100 anos para Deus, viva 100 anos, e se você nasce na igreja. Eu, por exemplo, nasci na igreja, aceitei Jesus com 14 anos, já falei isso aqui em vários vídeos. Mas fui criado na igreja, sempre frequentei a igreja e tal, e desde então trabalho, faço coisas para Jesus e tal, faço meu serviço, adoro, vou no culto, louvo. Mas tem pessoas que às vezes vão aceitar Jesus e passam um ano na igreja. O ladrão na cruz não teve nem tanto tempo assim, né? Foi praticamente aceitar Cristo morrer. E outros com pouco tempo. Mas é o tempo da tua vida, é o que Deus permitia você fazer. Então, adoração também é serviço. Quando eu evangelizo, eu estou adorando. Eu não estou adorando apenas quando eu vou na igreja e canto um hino, toco um instrumento. Eu estou adorando a Deus quando eu faço a vontade dEle, o querer dEle, aquilo que Ele colocou como propósito para a minha vida. Eu falei no início, Deus tem um plano,
Falei sobre a questão de Jesus ter falado com Nicodemo, Jesus ter falado com a mulher samaritana aqui. Tudo tem um plano para Deus, e Deus tem um plano também nas nossas vidas. E quando nós deixamos que Deus age através de nós, então estamos verdadeiramente o adorando. E essa subdivisão, a divisão 3, tem 4 subdivisões. Então a última subdivisão do ponto 3 da lição é uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, diz aqui o salmista, ele está falando aqui não de morrer e ir para o céu, está falando aqui de ir ao templo, adorar, louvar e glorificar a Deus. A glória da presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, isso aqui está falando da nossa experiência com Deus. Precisar nascer de novo, tornar uma nova criatura. Os pregadores antigamente falavam muito, e hoje eu ouço pouco, que existe um grande vazio dentro do homem. Esse vazio só é completado, só é satisfeito quando ele entrega a sua vida a Cristo, e Cristo preenche este vazio na vida do crente, ou na vida do homem, que agora veio a se tornar um cristão. Então, uma frase aqui muito boa, muito maravilhosa, que eu acho que ele colocou aqui, a gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Pai, então passei a ser crente e agora não preciso fazer mais nada. Não, meu amado irmão, não é isto. Você vai fazer o que você vai fazer com outra ótica. Você vai trabalhar com outra ótica, o teu casamento vai ter uma outra ótica, os teus estudos vão ter uma outra ótica, a tua família vai ter uma outra ótica, porque agora você está olhando com os olhos de Cristo, pensando com a mente dele, para fazer aquilo que é a sua vontade. Então, ele entra dentro de nós e modifica. Nós temos que falar que o homem tem esta necessidade. Muitos vão passar essa vida toda e não vão reconhecer isto. Porque, como falamos na lição passada, antes de se tornar uma nova criatura, e ver a regeneração, que é uma obra do Espírito Santo na sua vida, o Senhor nos dá a graça preveniente para que possamos crer e nos arrepender dos nossos pecados. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra é pregada, nós ouvimos, o Senhor nos deu a graça, Ele já nos deu o livre-arbítrio, aceitamos essa graça, entendemos essa graça, reconhecemos pela essa graça, melhor dizendo, que somos pecadores, arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão a Deus e Ele nos torna uma nova criatura. E agora nos capacita realmente a adorar. E adorar a Ele com toda a nossa existência, como toda a lição falou. Nosso serviço. Então, volto a dizer, apenas recapitulando. A adoração não é apenas cantar. Adoração não é apenas tocar um instrumento musical. Adoração é a nossa vida, nossa existência diante de Deus. Então, às vezes a gente vai adorar sem falar uma única palavra, porque lá no fundo do teu coração, Deus já entrou, partiu de dentro de você, você já é um adorador, você já está adorando ao Senhor. Eu até faço mais uma pequena ressalva dentro daquilo que estamos falando, outra coisa que estamos ensinando. Eu aprendi com parecido presbítero Manuel de Souza, quando eu cito aqui nos estudos, ele é um homem de oração, um homem que nos ensinou bastante sobre essa área. Tivemos ali durante acho que uns 4 anos, se não me engano, em consagração de manhã, nós a igreja, ele dirigia, eu estava na sede, depois fomos para a congregação em Parque, depois um tempo lá com ele também. E ele, nas suas orações, ele ensinava a gente. Você, quando começa a sua oração, você deve engrandecer a Deus, inclusive às vezes até utilizando textos bíblicos. E você vai olhar para a Bíblia e você vai ver isso na oração de todos os homens de Deus, que estão registrados na palavra de Deus. Mas isso não tem que ser uma coisa assim, eu vou decorar. Toda vez que eu entrar, Deus santo, maravilhoso, sensacional, glorificado seja o seu nome. Não, é cada vez que você ora, você deixar que o Espírito flua em você, que você adore a Deus. Você pode adorar a Deus 1 hora,
e pedir 1 minuto. Com certeza você será atendido. A conclusão dessa lição nos diz: neste estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela 2 lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Então, aqui é a conclusão, que é um resumo da que nós estudamos. Então, ele volta a dizer: primeira questão da adoração. Todo ser humano tem a satisfazer a necessidade de Deus. E a segunda é que isso é um movimento que se inicia no interior. Agora, como ele diz no final, resulta-se de uma experiência viva com Cristo. E começa com um novo nascimento, mas ela vai seguir através da palavra, de uma vida de oração, de uma vida de comunhão, de uma vida de serviço, de uma vida de estar em comunhão com os irmãos na igreja, uma vida de evangelização. Tudo isso faz parte da verdadeira adoração a Deus. Deus possa abençoar os amados irmãos. Se o Senhor assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, a lição de número 4, Jesus, o pão da vida. Veja que nós estudamos lá o capítulo 1, na primeira, o verbo se fez carne, depois estudamos Nicodemos capítulo 3, agora nessa lição estudamos a mulher samaritana, né? Não a mulher samaritana, mas a adoração, Nicodemos, o novo nascimento, a mulher samaritana, a adoração, e semana que vem vamos ver Jesus, o pão da vida, capítulo 6 do Evangelho segundo São João. Deus abençoe a todos, em nome de nosso amado Salvador Jesus Cristo.